Irmãos e irmãs, então agora vamos ler a palavra de Deus. Então determine ser uma pessoa disciplinada em ouvir a palavra. Não é momento mais de conversar, de andar, de ficar na porta, somente quem é obreiro. E não é momento de distrair momento algum. É tempo de guerra. E guerra envolve disciplina, obediência, santidade. Disciplina é vigilância. Pessoa indisciplinada, displicente, não vence batalha nenhuma. Então tome uma posição de soldado, de guerreiro, senão o diabo passa o pé e te derruba. Então nós vamos prosseguir a campanha da purificação. Hoje nós vamos ministrar o que significa a palavra Abana e Fafar, que são os rios de Damasco, e por que Deus determinou que Naamã mergulhasse 7 vezes no Jordão. Então o texto que estamos lendo é em 2 Reis, no capítulo 5, que vamos ler, o verso 11 e o 12, que é a sequência de cada mergulho que Naamã deu. 2 Reis, capítulo 5, do verso 11 ao 12. Diz o seguinte: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então podeis assentar, e as palmas bem forte para exaltar e bem dizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, então, cada mergulho, como já foi falado, tem um simbolismo espiritual. Naamã se purificou da lepra. Então lepra representa solidão, abatimento, fracasso, decepção, retrocesso. Tudo isso são sinônimos que se adequam à palavra lepra. Além da lepra como doença, ela tem um sentido também espiritual, um sentido de derrota, de fracasso, de retrocesso, de uma pessoa que está atrasada no plano de Deus. Então quando você vê que as coisas não estão melhorando, está se abatendo, está paralisando, ou você está se abatendo nas emoções, então isso é um indício de lepra espiritual, ou seja, demônios estão atuando porque estão encontrando alguma situação que você está se abrindo, ou você não está reagindo adequadamente contra o mal. Então isso chama lepra espiritual. Então veja que para Naamã se purificar da lepra, então houve 7 mergulhos, porque na realidade, para nós vencermos o inimigo, fecharmos as brechas, prosperarmos, termos vitória, nós temos que ter esses 7 princípios dos mergulhos de Naamã. Veja que literalmente Naamã mergulhou no Rio Jordão, mas para nós há um sentido espiritual dos 7 mergulhos. Então a primeira situação para Deus dar vitória a Naamã foi que ele teve que sujeitar a autoridade. O que é sujeitar a autoridade? Você obedecer quem está superior a você. Se é na família, o pai, a mãe. Se é na escola, o professor. Se estamos como cidadão brasileiro, temos a Constituição brasileira, que é a lei máxima da nação, temos que sujeitar a ela. Se você está na casa de Deus, você deve sujeitar a liderança espiritual, porque se você não é sujeito a nada, você não vai nunca ter bênção de Deus. Esse é o primeiro princípio para quem quer vencer demônio e prevalecer, não ficar leproso. Você tem que estar sempre sujeitando-se. Romanos capítulo 13, toda autoridade é Deus que coloca. Quem não respeita a autoridade está lutando ou se rebelando contra o próprio Deus. Então Naamã, ele tinha uma soberba muito grande. Ele achava que ele era o general, porque ele comandava o exército da Síria, e muitas nações ele conquistou.
Então ele achava que ele era a autoridade maior. Então ele pensava que o profeta tinha que estar à disposição dele para orar na hora que ele quisesse, aonde ele estivesse e como ele queria. Então Deus teve que quebrar esse princípio de soberba. E Deus então não deixou o profeta Eliseu orar para ele, mandou foi um servo humilde chamado Geazi, que estava ainda aprendendo as coisas de Deus. E o general teve que sujeitar a ordem de um jovem. E o jovem deu a ordem: Naamã, tu é o general, mas o profeta te manda mergulhar 7 vezes no Jordão. Esta é a ordem. Então o general ouviu uma ordem de uma autoridade delegada. A princípio ele não quis obedecer, mas obedeceu. E então, este é o primeiro sinal do mergulho inicial. Quebrar o princípio da soberba é obedecer à autoridade. Se você é desobediente dentro de casa, na igreja, em qualquer lugar que você tem que sujeitar a autoridade, você vai ser um cristão sempre derrotado, falho e perturbado na vida. Então aí vem lepra mesmo. Mas veja bem que nós falamos que não só a obediência é suficiente. Porque, pega o exemplo, talvez você obedece à lei de trânsito, não fura o sinal, respeita a velocidade, por meio de multa. A lei muitas vezes é coativa, faz coação. Então a pessoa pode obedecer por medo. Por isso que Deus então declara que Naamã tinha que mergulhar diante do seu exército, se despir e humilhar. Aí então ele estava no segundo mergulho. É a mesma coisa para nós. Temos que sempre nos humilhar diante de Deus, das pessoas, reconhecer que nada somos, pedir perdão, misericórdia, humilhar diante das pessoas, diante de Deus. Este é o princípio muito importante. Quem se humilha é exaltado. Quem quer vencer demônio e tem soberba vai fracassar mesmo. Mas quem humilha, pede perdão, se rebaixa e se sente o menor, Deus vai te exaltar com toda a convicção. Então não queira pensar que é alguma coisa, senão o diabo prevalece, você fica na lepra mesmo, abatido, derrotado, fracassado e decepcionado. Então veja, por isso que foi 7 mergulhos. Deus podia falar: mande ele mergulhar só um mergulho que vai ser sarado. Mas não foi só um mergulho, foi uma série de 7 mergulhos para a libertação se completar em nome de Jesus. Então este foi o segundo princípio que foi relatado. Então grande parte já sabe, mas muitas vezes não pratica. Por isso que fica leproso, abatido, solitário, derrotado, cabisbaixo, sem perspectiva de melhora, desorientado, que é sinal de lepra. Então tem a lepra orgânica, que degenera as células nervosas, e a pessoa perde a sensibilidade orgânica, e tem a lepra espiritual, que a pessoa vai se retendo, atrasando, vai ficando solitário, abatido e atrasa o propósito de Deus, como Miriam, irmã de Moisés, que ficou leprosa, atrasou muito a história de Israel, ou a viagem para Canaã, porque ela quebrou o princípio da autoridade, mas depois foi restaurada, mas houve atraso. Então a lepra, ela pode ocorrer com um pastor, com um profeta, como ocorreu com Miriam, com você que serve a Deus. Então nós temos que sempre nos manter em purificação, para não atrasar o propósito de Deus, as conquistas. Então esses princípios já foram relatados. Agora nós vamos partir para o terceiro. Veja que Deus então declara que o mergulho fosse feito ali no Rio Jordão. Como já foi falado, o Rio Jordão é turvo, águas que não são cristalinas e impregnado de partículas sólidas, que dão ao Rio Jordão uma característica de um rio com águas turvas ou caudalosas, e com uma densidade maior, que não é uma água brilhante e cristalina. Então Naamã declara: por que eu não posso mergulhar, já que me manda mergulhar, lá nas águas cristalinas e melhores que essa de Israel, no rio Abana e Fafar? Então veja que ele faz um questionamento: por que não poderia mergulhar
em rios mais puros, mais cristalinos, com águas mais insípidas do que o Rio Jordão. Mas porque aqui há então a outra verdade espiritual. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que a palavra Abana e Fafar quer dizer prazer, Abana. Fafar quer dizer insaciado. Veja que daí você já pode ter uma noção básica do que Deus quis dizer em mergulhar no Jordão. Porque quem sabe o que é o Jordão? Jordão onde Jesus batizou. Início de ministério, morte do velho homem adâmico, o velho passado ficando para trás, novidade de vida em Cristo. Então você somando esses entendimentos, você vai tendo uma revelação muito clara, que para nós vencermos o mal e não ficarmos com lepra, nós nunca podemos viver mais o nosso passado. Nós não podemos mais querer a velha raça adâmica que só pensa em prazer e é insaciável, carne adâmica. Mas nós temos que falar: não, já morri, Cristo manda em mim. Você pode ler lá em Gálatas 2:20, que já fomos crucificados com Cristo e a vida agora devemos levar na fé do Filho de Deus. Romanos 6:6, morremos com Cristo. Quando Jesus estava na cruz, ele não estava sozinho, ele estava matando todos para a força do pecado acabar. Por que nós não podemos aceitar mais o nosso passado, mas reivindicar todo dia que somos novidade de vida e que já morremos? Por quê? Porque é muito simples. Porque o diabo tem legalidade no passado, na raça adâmica. O diabo tem legalidade no velho homem adâmico, porque a lei de Deus condenou a raça adâmica. Quando Deus instituiu a lei, por que Deus deu a lei? Antes da lei não havia lei, era o período da inocência, até Abraão. Viviam por fé também. Mas aí Deus teve que mostrar o que é o pecado e a força do pecado. Por isso que Deus chamou Moisés e deu a lei para falar por que o ser humano está condenado. Porque desobedeceu a lei de Deus, e a lei declara: pecou, morreu. Por isso que Deus deu a lei. Então a lei condena. Então todo ser humano praticamente está condenado, porque a lei de Deus condena. Mas Jesus veio e pagou a lei, por isso que ele morreu e ressuscitou. Mas o que ocorre quando aceita Jesus? Não é a morte do eu e nascer de novo? Então quando você está sendo aí atacado pelo mal, você tem que sempre relembrar: Satanás, tu não pode me acusar, a lei já foi cumprida, eu não tenho mais dívida para pagar, o inimigo não tem mais contra mim nada, porque eu já morri. É simples o fato. Por exemplo, se você pegar a lei do Código Penal, pega lá um tipo de crime, um crime tipificado, matar alguém com arma de fogo, vai dar de 10 a 30 anos de cadeia. A pessoa foi condenado e ele vai para a cadeia cumprir a cadeia, porque a lei já declarou que ele está apenado e tem que cumprir a penalidade. Mas supõe-se que esse criminoso morre depois de cumprir 2 anos de prisão. O que vai ocorrer? Não tem mais jeito da sentença cumprir, porque ele morreu. A lei não se cumpre em quem morreu. Então isso que é o entendimento quando Naamã foi mergulhar no Rio Jordão. Mas ele indaga: mas eu poderia mergulhar no rio Abana e Fafar? Então Abana quer dizer prazer, na linguagem lá da Síria, ou na linguagem da capital Damasco, e Fafar quer dizer insaciável. Então veja bem, isso aí é o indício do ser humano carnal, sempre prazer, sempre insaciável. Mas Deus fala: não, vai mergulhar no Jordão, porque Jordão representa morte do velho homem adâmico. Por isso que Naamã teve que mergulhar 7 vezes, e uma dessas etapas é o indicativo para nós, isso, que só vencemos o mal se nós estivermos experimentando todo dia o nosso velho homem morto. Se o nosso velho homem ainda viver,
o diabo tem legalidade, porque o que dá legalidade para o diabo é a própria lei de Deus, como demos o exemplo do criminoso. A lei é clara: matar alguém com arma de fogo e com dolo e com maldade é penalidade de 10 a 30 anos, e o juiz julga, dá a sentença e faz lá uns agravantes, uns atenuantes, e dá mais ou menos uns 25 anos. Mas se o criminoso morre, ele foi criminoso, ele matou, mas a lei é impotente no momento que a pessoa morre. Morreu, a lei não tem mais força. Então quando o cristão fala: não, já morri em Cristo, já fui crucificado, Romanos 6,6, Satanás não tem mais poder, eu já morri, quem vive em mim é Cristo, quem é meu dono é o Senhor. Se você fizer isso todo dia, declarar que já morreu e é novidade de vida, então o inimigo não tem condição de te atacar. Mas se você desconhece, ou já sabia e não pratica, o inimigo continuará te atacando. Você vai tornar um impuro, você vai ser atacado com lembrança do passado, mal-estar, opressão, abatimento, e que é sinal de lepra espiritual. Então o cristão tem que declarar sempre que já morreu. Nós somos defuntos ambulantes, ou seja, pastor, que palavra feia, mas em relação à raça adâmica, ressuscitados em Cristo, mas em relação à raça adâmica, somos defunto ambulante, para falar para Satanás: não tem mais como a lei nos condenar, porque já entramos no Jordão. Mas veja que Naamã, ele declarou: mas os rios de Damasco, Fafá e Abana, melhores que o Jordão. Realmente, muitas vezes a raça adâmica, ela tem prazer, desejo, e o rio Jordão representa morte. Mas é preferível morrer o velho homem do que ficar leproso, atacado por demônio, ou vivendo se arrastando em problema. Então este é o outro princípio dos 7 mergulhos. Então primeiro, Naamã teve que sujeitar a autoridade, ele teve que obedecer o jovem Geazi. Deus não permitiu o profeta Eliseu orar, porque Naamã teve que ser quebrado na soberba, obediência à autoridade. Ele teve que se despir diante do exército, que é o segundo ponto para quem quer vencer o mal: ser humilde, esvaziar o eu. Quem é soberbo, quem pensa ser alguma coisa, não vence nada. Quantas eu já vi pessoa cair, obreiro, evangelista, ministrador de louvor, começa a falar que alguma coisa, passa um tempo, cai tudo. Mas quando a pessoa está sempre sujeitando, humilde, sempre o menor, Deus sempre vai o exaltando. Tem pessoa que fala: isso eu não obedeço, não vai para frente, não prospera, fica leproso, igual Miriam, passou em cima da autoridade de Moisés, ficou leprosa. Então a lepra tem o sentido de abatimento, de atraso, de fracasso, e é o que o inimigo quer. Mas quando nós procuramos nos manter purificado, sempre teremos vitória. Então esse terceiro princípio, ele é muito claro. Você muitas vezes lê: por que mergulhou no Jordão? Por que Naamã quis mergulhar no rio Abana e Fafá? Justamente é isto. Isso aí já prefigurava o que ocorreria conosco hoje. O velho homem adâmico morto, não desejar a raça adâmica dominar, mas viver na sujeição de Cristo, não deixar mais o diabo nos atacar e falar: Satanás, já morri, e nada vai ser mais motivo de tu me atacar, a lei não me pega mais, a lei de Deus condena, o salário do pecado é a morte, mas Jesus cumpriu para nós, e então estamos vivos em Cristo. Mas deixa a raça adâmica dominar de novo, o diabo ataca e perturba. Você que quer vencer vício, coisas do passado, depressão, o melhor remédio é este: é você falar: já morri, velha raça adâmica não me domina. Porque doença da alma é isso, é depressão, ansiedade, mal-estar, peso na cabeça, desespero. Mas se você fala: Satanás, não adianta, eu já morri, a lei não me condena mais, já fui um cadáver, já estou agora vivendo em Cristo. Então você vai notar que muitas coisas não te perturbam mais. Por quê? Porque muitas coisas é o inimigo perturbando. Mas se você não tem mais passado, cessa o ataque do diabo. Mas isso não é só no dia que batiza. Tem pessoa que muitas vezes só faz essa prática 20 anos atrás, 10 anos atrás, e esquece.
Mas todo dia temos que declarar: já morri com Cristo, ressuscitei com Ele, a lei não me condena mais, porque a lei já cumpriu em mim, não estou mais com raça adâmica. Então aí você vai criar uma imunidade contra demônio, você não vai ficar leproso. Você depois pode fazer uma leitura mais aprofundada, lá em Provérbio 21:17, que declara a referência que nós temos da Bíblia Monfate, leva lá a referência do rio Abana e Fafar, porque alguns podem perguntar: mas por que Abana representa prazer e Fafar? Porque lá no Provérbio 21:17 declara que aqueles que amam o prazer do vinho, ou o prazer ou insaciável, ele nunca prospera na mão de Deus. Em algumas Bíblias está escrito que nunca vai ser próspero, mas na tradução da Bíblia hebraica declara que nunca prosperará com a bênção de Deus quem ama prazer, ou quem vive sempre insaciável como a raça adâmica. Então lá está no Provérbio 21:17. Então veja que o ser humano é condenado se viver em raça adâmica, mas graças a Deus Jesus pagou o preço da vitória para todos nós. Então esse princípio, esse terceiro princípio de Naamã, que rejeitou mergulhar no Jordão, e ele deu opção de ir para Fafar e Abana, mas ele voltou atrás e aceitou o mergulho no Jordão. Então assim é o cristão: ou você fala: não, mas viver naturalmente é melhor, não tem compromisso, faz o que quer, vive como quer, satisfaz o eu como quer. Mas ser cristão não é mais viver em prazer ou insaciável. Ser cristão é viver disciplinado, debaixo do poder do Espírito Santo. Veja bem que Deus enviou Jesus não para consertar o ser humano, enviou para matar. Não é a verdade? Fomos crucificados com Cristo. Jesus não veio fazer remendo, ele veio fazer uma nova geração de seres humanos. Isso de forma espiritual, porque quem aceita ele, crê e declara que não quer mais raça adâmica, aceita a morte de cruz e passa a viver em novidade de vida pelo Espírito de Deus. Então isto é o princípio de não ter mais o inimigo como te causar dano mais, de lhe perturbar mais. Então esse foi, somando aos outros princípios, o terceiro momento que Deus determinou o 7 mergulho de Naamã. Então você perceba que numa frase só há uma grande revelação da palavra. Muitas vezes as pessoas sabem de cor e salteada a passagem de Naamã, que houve 7 mergulhos, que Naamã mergulhou, que foi curado, mas nessa passagem há uma profundidade muito grande de como o cristão se conserva puro e não é mais contaminado por demônio e se mantém vitorioso para sempre. Então são esses princípios: sujeição à autoridade, humilhar sempre e não aceitar raça adâmica, declarar morte todo dia. É o terceiro princípio. Mas são 7, mas nós continuaremos em cada etapa da campanha, porque você tem que estar bem claro de cada etapa. Aparentemente, ao pregar, muitas coisas se renova ou você relembra, mas a grande dificuldade é a prática diária. A pessoa sabe que tem que sujeitar, não sujeita, sabe que tem que humilhar, reconhecer as pessoas, lavar o pé dos discípulos, não faz. Muitas vezes fica dando vazão ao passado e o inimigo vai te atacar. Se você viver passado, raça adâmica passada, é legalidade para o diabo atacar. Mas se você fala: não, já morri, já sou uma pessoa morta, já ressuscitei com Cristo, já não tenho mais com que a lei me condene, você tem que declarar todo dia isto. É uma realidade. Aí você se conserva puro. Mas deixe para você ver o velho homem te dominar de novo, influências mundanas, lembranças do passado. Passa uma semana, o capeta já está te infestando de lepra, tristeza, abatimento, ódio, revolta, solidão. Muitas vezes a pessoa é distratante, ou seja, vai virando as práticas anteriores. Raça adâmica, legalidade para o diabo te atacar, ou seja, aí vem os infernos perturbar.
Mas se você fala, peraí, Satanás, já morri, não tem lugar para você aqui mais não, já cumpriu o Senhor no meu lugar, já foi pago, já morri, não tem mais lei que me condena, em Cristo sou vencedor. Então é uma prática diária, aí você conservará sempre puro e não ficará leproso. Então aqui estamos declarando mais uma etapa da vida de Naamã. Aparentemente foram mergulhos simples no Rio Jordão, mas como já sempre foi falado, o Velho Testamento prefigura o Novo. O Velho Testamento é sombra do Novo. É igual você ficar no sol quente, quando dá sombra, aí você vê o sol projetar sua sombra na calçada. O Velho Testamento é igual àquela sombra, não é a realidade, mas existiu literalmente. A realidade somos nós agora em Cristo, porque Cristo é que veio cumprir toda a vitória. Então esta é a verdade de quem quer se manter puro. Então esse é o terceiro princípio. Então na outra etapa da campanha, nós vamos falar do quarto mergulho, como se purificar da lepra, manter puro e os demônios não te perturbar mais. Então que você tenha dado crédito a mais esta palavra e as palmas bem forte para bem dizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer um período de oração para que mais e mais o Espírito de Deus venha operar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, foi pregada, anunciada. Estamos hoje em mais uma etapa desta campanha da purificação, como já foi operado o Teu poder também no culto da tarde. Meu Deus, abençoa a todos que prosseguem esta semana de 7 etapas de purificação. Nós não podemos aceitar demônio perturbar, nós não podemos aceitar influência maléfica, mas sermos um povo cheio de vitalidade, saúde, como ocorreu com Naamã. Após a sua purificação, ele levou até a terra de Israel, para Damasco, para fazer um altar para Deus, e nunca mais ficou leproso. Foi honrado por Deus para a eternidade, foi honrado porque tornou o servo do Deus vivo, e foi testemunha viva do poder de Deus, e nunca mais se abateve. Senhor, que a Tua igreja venha ter os princípios da purificação, que ninguém venha retroagir, nem se abater, nem desanimar, nem dar brecha ao inimigo que é um derrotado. Meu Deus, faça maravilhas sobre cada servo, sobre cada serva aqui presentes, ó Deus. Manifesta da Tua glória e do Teu poder e da Tua virtude, manifesta da Tua unção santa e sobrenatural. Espírito Santo, Tu é bem-vindo para nos ajudar, Tu é bem-vindo, Espírito Santo, para nos iluminar, para cumprir a Tua palavra, para vivermos em purificação. Abençoa grandemente a todos, ricamente a todos, manifesta sim da Tua glória santa e poderosa e sobrenatural, um povo liberto, um povo, Senhor, que sejam honrados pelo Senhor e que não dê sinal algum de influência maléfica. Abundante vitória, abundante graça e libertação a todos, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e graças a Deus. Pode bater mais palmas para bendizer o nome de Jesus. Podemos assentar. O Espírito Santo de Deus está aqui revelando 5 pessoas que durante alguns dias anteriores a essas 5 pessoas têm sido bombardeadas mentalmente de lembranças dolorosas do passado. E esse passado não é um passado lá do pretérito, é passado recente, porque são coisas que ocorreu e você já é um cristão. Decepção, abatimento, amargura, e isso está aflorando na sua cabeça. Mas a pessoa fez isso, mas lá na igreja fez isso, mas lá naquele meu parente ocorreu isso. Quando você é confrontado por alguém, você fala, não, já morri, quem vive em mim é Cristo. Se eu morrer, eu não tenho que reclamar, nem brigar, nem xingar, nem dar pontapé, nem ficar de mal de ninguém. Vou agir como Cristo, perdoar e esquecer. Aí você envergonha o diabo e você vence. Do contrário, você fica leproso. Onde estão essas pessoas que estão sentindo abatimento espiritual? E o sinal é esse: depressão, tristeza, a fé abalada,
começa aquela coisa ruim na cabeça, parecendo ódio, desânimo até de vir na igreja, de orar, é o sinal claro de lepra. Mas Jesus não quer você leproso, quer você como Naamã purificado, honrado para sempre. Só levantar a mão se você estiver passando por isso, Deus te honrará agora, com graça e força. São 5 pessoas, caso esteja assim, então vem à frente, se você tiver a fé de preferir mesmo o Jordão do que Fafá ou Abana, que são simbolismo de preferência da carne. Prefira a morte adâmica, que é melhor. Caso você queira a bênção, então vem à frente, Deus te honrará como você nunca viu antes. Pode ir batendo as palmas para bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está revelando 2 pessoas que estão aqui conosco, que estão com dor no peito, como no tórax, e refletindo nas costas. E não é gripe nem resfriado não, é problema espiritual. Onde estão essas pessoas com esse problema? Pode vir à frente, Deus te honrará grandemente. Tem mais uma outra pessoa com esse sintoma, caso esteja assim, então vem à frente. Tem uma irmã já vindo, tem uma outra pessoa. Esse problema não é problema cardíaco ou respiratório, é espiritual. Está vendo lá uma irmã, pode vir também, pode bater as palmas para bendizer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está nos revelando 2 pessoas que há momento que você fala, não, mas eu não vou me rebaixar, eu não devo nada, eu não fiz nada de errado. Mas você sempre procure lavar o pé das pessoas, mesmo que você não esteja errado, ou você que está justo. Jesus lavou o pé de homens pecador para dar o exemplo. Não tem outra maneira, e faça de coração para ter vitória, senão você vai ficar atormentado, e é problema de confusão familiar que está se enfrentando. Onde estão essas pessoas? É melhor humilhar, porque se ficar exaltado, Deus não tem como operar. Jesus quer te dar a vitória. Problemas de atrito familiar, onde estão essas pessoas? Briga, confusão, e ficam para cá, para lá, e não adianta. O cristão tem que cumprir a palavra de Deus, porque senão é lepra. Lepra quer dizer afastamento, abatimento, solidão, tristeza. Onde estão essas pessoas? Caso queira a bênção, então levante aí do seu lugar, Jesus vai te honrar. Veja que purificação é algo sério, mas melhor purificar do que viver leproso. Que vergonha não foi para Miriam, profeta afastada do arraial, mas ela foi curada, mas passou um período ruim. Então é necessário para o cristão purificar, do que ficar com lepra e ficar perturbado. Pode bater mais palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.